Palavra do Senhor, tenho poucos minutos para mim levar a palavra de Deus, mas o Senhor ele tem algo, ele continua e quer falar conosco nesta noite. Eu vou deixar um versículo que está lá em Lucas 19, 10, versículo 10. Ele diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Por isso, você, amigo, que está nesta noite na sua casa, talvez você está neste momento ouvindo na televisão, ou então na rede social, no Zap. Eu quero te dizer nesta noite, meu amigo, que você possa atentar para aquilo que Deus ele quer falar ao teu coração nesta noite. Nós sabemos que quando nós vamos ler a palavra de Deus lá em Lucas 19, ele vinha nos contar a história de um homem por nome Zaqueu. A Bíblia nos diz que ele era publicano. Quando nós vamos observar a palavra de Deus, nós podemos ver que Jesus ele estava entrando em Jericó e ele ia passando. No momento que ele começa a andar por Jericó, nós sabemos que uma grande multidão acompanhava Jesus por onde ele passava, por onde ele andava. Uma multidão estava ali. Muitos estavam à procura de um milagre, muitos eram curiosos, mas tinham pessoas que eram sinceras, que de verdade queriam ter um encontro, queriam buscar a este Jesus que era o Messias prometido. Na história nós vamos observar que quando Jesus, após ele ter vindo da casa de Marta, Maria e Lázaro, os seus amigos, ele começa a andar por aquelas regiões. E antes dele entrar em Jericó, nós vamos observar que ele no caminho, ele se depara com um cego por nome Bartimeu, que há muito tempo estava ali naquele caminho, né? Procurando, pedindo esmola. Mas aquele homem, a Bíblia vem nos falar que ele teve um encontro com Jesus e Jesus ele curou aquele homem daquela cegueira. Então Jesus ele começa a percorrer aquelas regiões e entra lá em Jericó. E quando ele começa a passar lá em Jericó, na verdade havia um homem que o nome dele era Zaqueu. Ele era publicano. Um publicano, na verdade, naquela época era uma pessoa que era cobrador de impostos. Agora, para que você venha entender, para que você venha compreender por que aquele homem, ao ouvir falar de Jesus, ele sentiu ele era tão pequeno, ele tinha uma baixa estatura, que a Bíblia vem nos dizer que ele sobe a uma figueira brava. Aquela figueira brava, na verdade, ela vem nos dar um entendimento que ela era uma árvore que possuía mais ou menos 10 ou 30 metros de comprimento. Ela tinha árvores frondosas e as suas raízes eram perfurantes e de difícil acesso. Mas aquele homem, quando ele vê que aquela multidão vai chegando em Jericó e que Jesus também vem andando, ele teve uma curiosidade. Ele queria ver Jesus. Ele queria saber quem era Jesus. Quem é esse Jesus que todo mundo fala? Quem é esse Jesus? Eu quero conhecer ele. Mas como a multidão era grande, ele não podia chegar, não podia se aproximar, porque também ele era baixinho. Ele teve uma ideia: eu vou subir nessa figueira para me ver quem é esse Jesus que está passando. A Bíblia vem nos falar que no momento em que Zaqueu ele subiu na figueira brava, Jesus começa a passar por debaixo daquela figueira. E Jesus, ao observar que aquele homem estava ali em cima daquela figueira, ele chamou ele pelo seu nome. E ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Para que nós venhamos entender, um cobrador de imposto era uma pessoa que era considerada de má fama lá em Israel. Era uma pessoa que era considerado desonesto, injusto, porque o cobrador de imposto era uma pessoa que se vendia ao governo romano e eles arrecadavam muitas vezes imposto acima do que era recomendado. Então os judeus eles tinham muita raiva de cobrador de impostos e não suportavam. E também os
rabinos e ensinavam aos judeus que eles eram pecadores, que eram pessoas de má fama, que eles não poderiam chegar perto, que eles não poderiam se aproximar. Então Zaqueu, ele era não era bem conhecido por aquele povo, por o povo de Jericó. Mas só que aquele homem, quando ele viu falar de Jesus, ele disse: eu vou subir nessa figueira, porque eu preciso ver quem é esse Jesus que estão falando, quem é esse Jesus que opera milagre, que cura, porque com certeza ele já ouviu falar que Jesus tinha curado, que Jesus tinha libertado, que Jesus tinha expulsado demônios. Então ele subiu daquela figueira para ver Jesus passar. Quando Jesus começa a passar, ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em sua casa. Aleluia. Quando Zaqueu ouviu Jesus chamar pelo seu nome, ele ficou admirado e ele começou, acho, no pensamento, como que o judeu, ele não se dava bem, né, com os cobradores de imposto, e Jesus, ele agiu totalmente diferente, porque ele disse que ele iria pousar na casa de Zaqueu. E quando ele vai à casa de Zaqueu, aquelas pessoas começam a murmurar, a dizer que ele tinha entrado, ia entrar na casa de um pecador. Mas quando Jesus chega na casa de Zaqueu, o que nós podemos observar é que Zaqueu, ele teve um grande arrependimento e ele viu que ele necessitava fazer algo. Ele disse que se ele tinha defraudado, ele ia dar a sua metade dos seus bens para aquelas pessoas pobres. E se ele tinha defraudado alguém, ele iria restituir em dobro, porque o cobrador de imposto, ele também era uma pessoa que ele cobrava além e muitas vezes ele roubava. Então ele reconheceu que ele precisava fazer essas duas coisas. Quando Jesus observa que Zaqueu se arrependeu e mudou, que ia ajudar os pobres, que ia quadruplicar o que ele tinha tirado das pessoas, Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, porque eu, Filho do Homem, veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que eu quero te dizer, meu amigo, nesta noite, é que Jesus, ele está te chamando, o Filho do Homem, ele está te chamando nesta noite, porque ele veio buscar você que está perdido, você que precisa ter um encontro com Jesus nesta noite, você que está nas drogas, você que está na prostituição, você que está afastado, desviado dos caminhos do Senhor. Jesus, ele está te chamando nesta noite, e hoje é noite de salvação. Quando Jesus disse isso, ele falou: porque este também é filho de Abraão. Ele estava dizendo, ele também é irmão de vocês, ele também é descendente de Abraão. Então Zaqueu, ele teve um grande encontro com Deus naquela noite. Então você, amigo, também, Jesus, ele está te chamando nesta noite, e ele está dizendo que ele quer ter um encontro contigo. Ele veio para salvar, ele veio para libertar, ele já pagou um alto preço por mim e por você. E o que ele quer que você venha fazer nesta noite é dar um passo para ele, fazer como Zaqueu, dar um passo, porque ele deu o primeiro passo e Jesus, ele fez a obra na vida dele. Por isso, nesta noite, amigo, você que está ouvindo a palavra do Senhor, atente para a palavra de Deus, não endureçais o teu coração, porque vai chegar um dia que você vai desejar, que você vai querer, mas aí vai ser tarde demais. A porta da graça, ela ainda está aberta, mas vai chegar um dia que a porta da graça irá se fechar. Então que Deus possa nos abençoar nesta noite, em nome de Jesus. Amém.